Amém. Vamos para cá, vamos orar pelo nosso pastor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, mais uma vez, Senhor, por estar aqui na tua presença. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Pai, de ser ministrados, Pai, Senhor, pela vida do pastor, Pai amado. Te pedimos, meu Deus, para que o Senhor, Pai, coloque, Senhor Jesus, mais da tua unção sobre a vida dele, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que as palavras que sairão, Senhor, da boca dele, Pai, que fique, Senhor, em nosso coração, Pai, gravada, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha abençoar a vida dele, a família, Senhor, os projetos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha, Senhor, abençoar tudo aquilo, Senhor, que venha sair da boca dele para a nossa vida, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos já, Pai, e confiamos em Ti, em nome de Jesus, amém. Amém. A igreja pode se assentar. O Senhor continue falando com você nessa manhã e te abençoando em nome de Jesus. Gostaria de convidar a igreja a abrir aí a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Hoje você vai precisar aí usar a sua Bíblia. Peço perdão, nós tivemos um pequeno problema técnico aí e não temos a projeção nessa manhã. Então, por favor, abra sua Bíblia aí em Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Nós vamos meditar nesse texto nessa manhã, apenas nesse versículo. Você que já caminha conosco aqui sabe que raras ocasiões a pregação é baseada num versículo só, né? E nessa manhã nós vamos meditar em um versículo da palavra do Senhor, e eu gostaria que você acompanhasse com muita atenção essa palavra e que ela possa te abençoar, te edificar. Filipenses 4, versículo 7, toda a igreja achou, amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Vamos ler de novo? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Glória a Deus pela palavra do Senhor, que Ele fale conosco nessa manhã em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos lá, tema da palavra nessa manhã, o Deus da paz. Nós vamos falar um pouco sobre o Deus da paz. Nós não vamos falar sobre paz, nós vamos falar sobre o Deus da paz. Nós olhamos nessa palavra que acabamos de ler aqui, não somente nela, nós podemos encontrar, irmã Elza, outros textos na palavra do Senhor que nos mostra, Deus abençoa o seu povo com paz. O nosso Senhor abençoa, Leandro, a vida daqueles que caminham ao lado dele com paz. E essa é uma palavra que a gente vai também refletir um pouco nessa manhã, porque essa paz que o texto bíblico trata aqui para nós, não é uma paz qualquer, como o próprio texto fala, Marcos. A palavra nos apresenta um tipo de paz que excede a todo entendimento humano. Isso significa que existe um tipo de paz que as pessoas pensam, que as pessoas falam, que as pessoas buscam, só que essa aqui é uma paz especial, ela vai além de tudo aquilo que a mente humana pode tentar imaginar, criar ou querer. É um tipo de paz que nós precisamos. E é interessante porque quando a gente fala sobre paz com as pessoas, na maioria das vezes, as pessoas pensam que paz, Adeilton, é ausência de problema. Eu tenho paz quando a minha vida está totalmente tranquila. Eu tenho paz se a minha saúde está em perfeito estado. Eu tenho paz se o meu filho está bem. Eu tenho paz se o meu casamento vai bem. Eu tenho paz se as minhas finanças estão equilibradas. Eu tenho paz se o meu time está ganhando, e o meu, modéstia à parte, tem ganhado bastante. Eu tenho paz se as coisas estão equilibradas. Só que essa palavra nos fala sobre uma outra paz que é muito melhor do que todas essas que eu acabei de elencar aqui. E eu quero entrar já no primeiro ponto com você essa manhã. Aí
eu vou ter que soletrar para você uma palavra desse primeiro ponto, que infelizmente você não vai poder lê-la aqui na projeção. Mas primeiro ponto da mensagem, conhecendo Jeová você sabe escrever, né? Jeová Shalom. E aí essa palavra última eu soletro aí para você. S-H-A-L-O-M de Maria, M de Marcos, M de... é a letra M mesmo, que você está aí. Shalom, né? Faltou palavras agora aqui, eu fui buscando nomes, achei 2. Conhecendo Jeová Shalom. E aí, amados, eu quero ler um texto aqui, você não precisa abrir, mas eu quero ler aqui um texto lá no Antigo Testamento, um texto que nos mostra uma parte importante na vida de um homem de Deus. Quando a gente vai ler o texto bíblico lá no livro de Juízes, no capítulo número 6 e versículo 24, não precisa abrir, eu leio aqui, você acompanha comigo, deixa a tua Bíblia em Filipenses, que a gente já vai voltar aí, mas Juízes 6, 24 diz assim para nós: então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de Jeová Shalom, que significa o Senhor é paz. Até o dia de hoje, esse altar está em Ofra. Quando a gente olha para esse texto aqui, nós vemos Gideão. E aí é importante a gente lembrar quem é Gideão, ou apresentar para você que não conhece. Gideão foi um libertador de Israel, um homem chefe de exército. E aí você já deve começar a imaginar, né? Se ele é um libertador, e ele é um chefe de exército, então, William, significa que Gideão era um homem brabo, né? Como a gente fala aí, né? Gideão era um homem muito corajoso. Só que nós olhamos na palavra e o início da história de Gideão é totalmente o oposto. Gideão era um homem extremamente medroso. Gideão era um homem extremamente incrédulo. Gideão era um homem que estava se escondendo quando o Senhor o encontra e o levanta para liderar um exército de Israel. Gideão estava escondido e quando o Senhor chama ele, ele começa a argumentar, dizendo: Senhor, eu sou o menor da menor família, Senhor, eu não vou conseguir, Senhor, isso não é para mim. Só faltou ele dizer: Senhor, eu acho que o Senhor está se enganando, o Senhor queria chamar uma pessoa, mas eu sou outra. Gideão era extremamente medroso. E aí o texto vai transcorrendo e nós vamos vendo que o Senhor vai enchendo a vida de Gideão de uma tal maneira que o medo dá lugar à paz. E aí, ao término dessa experiência com Deus, Gideão constrói então um altar ao Senhor e ele dá um nome para aquele altar. O nome do altar é Jeová Shalom, que significa o Senhor é paz. A palavra Jeová ou Yahvé, dependendo da pronúncia que você adotar aí, significa Senhor, Senhor. E a palavra que vem depois é um atributo desse Senhor. Shalom significa paz. E é interessante que quando Gideão constrói aquele altar ao Senhor, construir altar naquele momento e especialmente nessa ação de Gideão, significava o que, irmão Romildo? Estabelecer algo que nunca me permita esquecer a experiência que eu tive. Quando alguém tem uma experiência muito forte com Deus, constrói um altar, dá um nome para aquele altar que tem a ver com a experiência que acabou de viver, para que sempre que passar por ali, aquela experiência seja rememorada. E é interessante a experiência de Gideão, porque ele dá um nome para aquele altar. Meu altar se chamará Jeová Shalom, porque Deus pegou aquele homem que tinha medo, Neuza, e ele deu paz àquele homem. O Senhor deu paz àquele que antes se guiava
pelo medo. O medo é justamente a ausência dessa paz em ação na vida do coração de uma pessoa. E a paz do Senhor abre portas para que aquele que era medroso se torne um corajoso, para aquele que se achava incapaz, viva o que o Senhor tem chamado ele para realizar. Então, a vida de Gideão nos mostra que o nosso Deus é Jeová Shalom. E como nós vimos aqui semanas anteriores, tudo começa com uma palavra do Senhor. Tudo começa através de uma palavra. Quando Deus chama Gideão, quando Deus convoca Gideão para aquela obra, o Senhor, no final, vai dizer assim para aquele homem, antes dele construir o altar, no versículo 23, que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. O Senhor que dá paz, Ele dá uma palavra para sustentar essa paz, e sempre que Gideão estivesse diante de uma situação que pudesse trazer medo de volta ao coração dele, Odaleia, ele tinha uma palavra para se lembrar. O Senhor declarou para mim que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. A palavra sustenta a paz que o Senhor nos dá. E o nosso Deus, então, é chamado de Jeová Shalom. E a gente poderia citar aqui outros nomes do Senhor que aparecem nas Escrituras, que vai sempre remeter a algo que o Senhor pode fazer. Não sei se você vai se lembrar aí, aquele louvor chamado Deus Forte, que vira e mexe, o Ministério de Louvor canta aqui. Um dia eu quero pegar aquele louvor e só falar sobre os nomes de Deus que aparece ali naquele louvor. Mas hoje eu não vou falar a respeito disso. Só que eu quero focar aqui no nome Jeová Shalom. Shalom, paz, é um dos atributos que o Senhor tem e que Ele derrama sobre a vida dos seus filhos. Nosso Deus é um Deus de paz, e eu quero trazer essa palavra para você nessa manhã, para te conduzir a buscar isso na sua vida. Senhor, se o Senhor é um Deus de paz, se o Senhor é essa paz, e o Senhor derrama dessa paz, eu quero recebê-la em nome de Jesus. Eu quero receber, eu quero buscar. Amados, se o Senhor é Jeová Shalom, significa que nós podemos buscar essa paz que Ele tem para compartilhar com os seus filhos. Nós precisamos buscar a paz nele, essa paz que Ele deu a Gideão. E é interessante também uma outra coisa aqui sobre esse nome, é que Shalom, que significa paz, não é simplesmente a ausência de problemas. A definição de Shalom, o significado de Shalom é maravilhoso. Shalom significa, Tatiane, paz que me guarda mesmo em meio às tribulações. A paz que o mundo pensa é a ausência de problema. A Shalom de Deus, a paz do Senhor, é o cuidado de Deus presente mesmo em meio aos problemas. A Shalom não depende de ter problemas ou não ter para se manifestar. Gideão, quando recebe daquela paz, Rogério, ele ainda tinha uma luta para travar. O inimigo ainda estava vivo diante dele. O exército inimigo ainda estava lá. A luta não tinha nem começado. O inimigo estava lá, tinha invadido Israel, estava lá oprimindo o povo de Israel. O inimigo estava lá, o caos estava lá. Só que mesmo antes de dar a vitória para Gideão, o Senhor dá Shalom para Gideão. Você está entendendo essa palavra? A paz antecede a vitória. E às vezes a gente pensa o contrário, porque a gente não está buscando a paz que excede a todo entendimento. É porque nós estamos buscando a paz desse mundo. Às vezes a gente está desesperado, às vezes a gente está angustiado, porque o nosso coração está buscando um outro tipo de paz que não é essa. E essa paz aqui é maravilhosa, porque eu vou repetir, antes de dar a vitória, Deus concede paz. Vamos trazer para o cotidiano? Está passando por um caos, tem alguém que você ama que está enfermo, e você quer a cura para essa pessoa, você está vendo o sofrimento dela, a cura ainda não veio, a cura ainda não chegou, mas a paz do Senhor vem antes da cura acontecer.
Você está buscando em prol de algo, uma porta que se abra, a porta ainda não se abriu, você está vendo as coisas complicando, você está vendo os desafios ali diante dos seus olhos, e aí a gente se depara com a nossa limitação, com a nossa incapacidade, a bênção ainda não veio, mas a paz é derramada antes. Amado, isso aqui é uma chave importante para a nossa vida com Deus. A paz que Deus nos oferece vem antes da vitória que Ele tem para nós. Sabe por quê? A paz proporciona a experiência no deserto. Isso aqui é uma coisa importantíssima da gente entender. Desertos não são inúteis. Tempos de batalhas não são inúteis na nossa vida, e Deus nos dá a paz, Celinha, para que no meio daquela tempestade toda, a gente possa experimentar a bondade de Deus. E aí, Ricardo, quando a bênção vem, eu posso declarar, a bênção me alegrou demais, mas a experiência que eu tive com Deus no meio da tempestade me mostra o quanto meu Deus é grande. Eu não preciso ver a bênção para entender que Deus é grande, porque a paz que Ele me dá antes da bênção me faz ver a grandeza desse Deus na minha vida. Antes, sem o Senhor, essa tempestade me engoliria. Só que agora com o Senhor, a tempestade se tornou um detalhe que realça a beleza do meu Deus. Essa é a paz que excede a todo entendimento. Gideão recebe essa paz. E ele estabelece aquele altar como um marco. E eu gostaria que você repetisse essas palavras comigo nessa manhã. Diga assim: o nosso Deus é o Deus que nos abençoa com paz. Ele não mudou. Nosso Deus é um Deus que abençoa com paz. Pastor, eu estou buscando por algo, estou esperando por algo. Pastor, eu estou na expectativa por uma resposta que ficaram de me dar. Pastor, eu estou esperando por uma cura. Pastor, eu estou esperando pela libertação de alguém. Pastor, eu estou aguardando, eu estou vivendo o tempo do processo de Deus. Busque a paz do Senhor sobre a sua vida. A paz que antecede a vitória. E aí eu quero entrar no segundo ponto da mensagem com você, que é paz que vai além do entendimento dos homens. Segundo ponto da mensagem, a gente vai voltar lá para Filipenses agora, paz que vai além do entendimento dos homens. E aí é lindo que a palavra vai dizer aqui em Filipenses 4, versículo número 7, que eu quero ler de novo com você, você está com ele aberto aí na sua Bíblia, que vai dizer assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento. E aí é curioso porque a gente olha para a nossa geração, e a nossa geração, André, tem um mantra, é quase que um mantra, que é repetido a exaustão, né? Tem vários mantras, né? Nossa geração ela é bem curiosa, ao mesmo tempo que ela é cética, ela é mística, né? Então, outra hora a gente fala sobre isso. Mas um dos mantras da nossa geração é o mantra do pensamento positivo. Não, seguinte, está tudo caindo ao meu redor, vou pensar positivo porque vai mudar esse negócio. Ah, não, e aí, tá com problema, eu quero te ajudar. Não tem problema nenhum existindo, não, mas eu estou vendo o problema, não existe, eu estou pensando positivo. Não, mas eu quero te ajudar, cala a boca, eu estou pensando positivo. Pensamento positivo. Só que a paz de Deus que a palavra está nos mostrando é diferente. O pensamento positivo é a tentativa do entendimento humano de gerar uma paz artificial. Não, eu estou com um problema. Imagine você que eu estou com a minha caixa de som aqui, eu preciso dela para alguma atividade no meu dia, e essa caixa não está funcionando. O problema está aqui. Pensamento positivo é o quê? Não, a caixa vai voltar a funcionar. Não, a caixa não está com problema, ela vai voltar a funcionar daqui a pouco aqui, vai dar tudo certo. E aí você briga com você mesmo. A paz que excede a todo entendimento, ela funciona numa lógica diferente. A caixa está com problema, só que a paz que excede a todo entendimento me faz lembrar o seguinte: o meu Deus está no controle de todas as coisas. Eu não ignoro a existência do problema. Eu não ignoro a existência do problema dentro da minha família, eu não ignoro a existência do problema dentro da minha casa, na minha vida, eu não ignoro. O problema existe, eu lido com seriedade com ele. Eu não vou agir na infantilidade de pensar que não, ele não existe, está tudo bem. Não, existe, só que Deus está cuidando de todas as coisas que eu não posso fazer. A paz que excede a todo entendimento. E aí as pessoas olham e ela é loucura para o mundo, e é mesmo.
Porque para o mundo tem todos os motivos do mundo para você se desesperar. Só que nós vivemos a paz que vai além do entendimento até mesmo dessas pessoas. E aí a gente olha, e esse texto também nos ensina que essa é uma paz que supera toda a habilidade humana. O homem não pode produzir essa paz sozinho. Quando a palavra fala para nós que é uma paz que é de Deus, ele está falando aqui, Guilherme, o texto vai dizer, a paz é de Deus. E essa paz excede a todo entendimento. Já tem uma coisa aqui nos ensinando. O que é isso, Denesi? O que está nos ensinando? Eu não produzo essa paz. Eu não sou capaz, Elinha, de gerar essa paz do nada. Ela é de Deus e ela supera todo entendimento. Então a primeira parte vai nos mostrar aqui que se ela é de Deus, é Deus que abençoa com paz aqueles que querem essa paz. Ela vem dele. O ser humano não é capaz de produzi-la, o ser humano não é capaz de entendê-la, mas ela é dom de Deus. Então isso nos mostra o seguinte, essa paz é alcançada por meio da intimidade com Deus, de uma vida com Deus. Isso não sou eu que estou falando. Versículo 6 aí do texto bíblico de Filipenses capítulo 4, vai dizer assim para nós, ó, não fiquem preocupados com coisa alguma, vírgula, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graça. Ou seja, como que eu busco essa paz, Berenice? Oração, intimidade com Deus, vida com Deus. E olha que interessante o tipo de oração que o texto vai nos ensinar aqui. Antes, em tudo, antes de eu me desesperar, de arrancar os cabelos, antes de rapar a cabeça, tá até brincando com o Rogério, eu acho, né? Às vezes ele tem uns problemas, dá vontade de arrancar os cabelos, ficar igual o Rogério, né? Vou ficar careca. Antes de arrancar os cabelos, antes de desesperar, antes de tudo, a palavra vai dizer para nós, sejam conhecidos diante de Deus, sejam conhecidos diante de Deus, os pedidos de vocês. E aí é interessante, né? Porque de vez em quando a gente inverte isso aqui, né? O texto vai dizer, olha, não se preocupem com coisa alguma, não fiquem preocupados com coisa alguma. A palavra está falando aqui de desespero. Antes de lançar sentença, de ficar desesperado, de sair, antes disso, seja conhecido diante de Deus as suas causas. É interessante essa palavra aqui, porque ela vai nos ensinar sobre a ordem dos acontecimentos na nossa vida. E aí, Cristina, antes de qualquer coisa, eu vou orar. Ah, isso aqui vai ser difícil, essa semana, esse mês, esse ano, meu Deus do céu. Antes de qualquer coisa, apresente ao Senhor. E que tipo de oração é essa? Sejam os pedidos de vocês apresentados pela oração e pela súplica, ou seja, buscando o favor do Senhor, e aí ele coloca um tempero aqui, com ações de graças. Só consegue agradecer no meio das preocupações quem tem paz. E aí a palavra vai seguir, versículo 7. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É a vida com Deus, com oração, com busca, apresentando para Ele os nossos problemas, Ele se interessa por eles, mas o tempero com ações de graças. Senhor, eu tenho motivos para agradecer. Ronaldo, eu estou aqui, uma situação difícil, mas, Senhor, eu estou apresentando as minhas súplicas diante do Senhor, e eu estou também, Raíla, agradecendo desde já. Senhor, eu estou agradecendo, sabe por quê? Eu entendi, a paz vem antes da bênção, então já estou agradecendo pela paz, Senhor. A bênção é uma questão de tempo, a bênção vem depois, Chile, mas a paz vem antes, então eu já estou agradecendo, porque Deus está no controle de todas as coisas. É uma paz que vem dessa forma, e ela excede a todo entendimento. Ou seja, pastor, eu quero essa paz, o que eu faço? Vida com Deus, caminha com Ele, e o Senhor derrama dessa paz sobre as nossas vidas. O Senhor ministra essa paz sobre nós. Gideão só foi capaz de experimentar essa paz quando ele mergulhou. Antes de receber a paz, Gideão estava mergulhado ali, Alessandra, nos medos. Antes da paz, Gideão estava mergulhado ali na lama das preocupações dele e estava até o pescoço. E aí a palavra vai dizer, né, que ele estava moendo trigo no lagar, né? Eu sempre confundo ali, é trigo no lagar, ou seja, ele estava cuidando de trigo onde o pessoal pisava em uva. Gideão estava escondidaço. Gideão falou, eu vou ficar aqui, que aqui ninguém me acha.
Ele é coisa de uva, o cara está lá cuidando do trigo. Eu estou aqui. Gideão estava envolvido nos medos dele. Só que ele só foi capaz de viver a paz que o Senhor estava derramando sobre ele quando ele saiu da lama e ele mergulhou no Senhor. E ele mergulhou e confiou naquelas palavras que o Senhor estava dando para ele. Eu não consigo viver isso se eu não mergulhar de verdade. Às vezes a gente olha para, e aí comparando as palavras do Senhor como as águas, a gente recebe a palavra como nesse domingo, aí você ouve e fala, meu Deus, isso é uma palavra de Deus, tua palavra está sendo ministrada, é uma verdade, só que a gente vai lá e só molha o pé. Ou a gente vai lá, pega só um pouquinho de água e passa no rosto, fala, era isso que eu precisava para ser aliviado agora. Só que para viver essa palavra, você tem que pegar e dar um tibum nela, mergulhar e não sair de lá mais. Mergulhar no Senhor, ou seja, como nós estamos falando aqui nos cultos à noite, é se engajar nessa palavra. A palavra desse mês é essa, engajar. Não adianta você saber que Jesus é bom se você não se engajar na bondade de Jesus. Não adianta eu saber que o meu Deus derrama a paz se eu não me engajar nisso e experimentar essa paz na minha vida. Eu tenho que mergulhar nela, eu tenho que experimentar isso. Não adianta eu querer viver o que Deus pode fazer se eu não mergulhar nele. O segredo é não reter nada. E aí, às vezes, a gente é impedido de viver isso porque a gente está ouvindo muito comentário. Só que essa paz, ela excede a todo entendimento. Então, já pega essa palavra, fala, não, algumas pessoas não vão entender mesmo, mas eu estou confiando no Deus que está cuidando da minha vida. Eu vou confiar nessa paz que Ele está me derramando sobre mim. E eu finalizo essa palavra nessa manhã, terceiro e último ponto, para nós recebermos e levarmos conosco aí, a paz que guarda mente e coração. Paz que guarda mente e coração. E aí eu quero ler com você de novo o versículo 7, vamos lá? Eu leio e você repete, amém? Pode ser? Vamos lá? Diga assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Agora levanta sua mão assim, se você puder, levanta sua mão, diga assim, guardará meu coração e a minha mente, agora aponta assim, em Cristo Jesus. Guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. E aí eu estava estudando essa palavra, eu comecei a ler esse texto e a estudar ele na terça-feira da semana passada. E aí eu estava dando uma olhada e uma das coisas que eu sempre gosto de fazer é pegar uma palavra-chave do texto e procurar o significado dela. Conforme eu falo aqui, eu sou curioso. E aí é interessante o seguinte, Paulo pega essa palavra aqui, o verbo guardar, e aí guardar pode significar muitas coisas, não é verdade? Pode significar muitas coisas. Guardar pode significar o seguinte, eu vou guardar esse microfone no meu bolso, estou guardando. Guardar pode significar, então, pegar alguma coisa e colocar dentro de algo, guardei, uma atividade física puramente ali. Agora, guardar também pode significar memorizar, Denise. Você pode virar e falar assim, pastor, você falou um versículo e eu guardei esse versículo comigo. A Denise não guardou no sentido de que eu falei, esse versículo tomou uma forma física, ela pegou e guardou no bolso dela. Não, ela memorizou. Ela ouviu aquela palavra e ela guardou na sua memória. Guardei. Só que Paulo não pega nenhum desses dois contextos aqui. O significado, a palavra guardar que ele pega aqui, ele tira do contexto militar. Interessante essa palavra. E no sentido militar, do seguinte, de guardar no sentido de custódia, de proteção. Então ele tira essa palavra ali do contexto militar, dizendo o seguinte, Deus vai guardar a sua mente e o seu coração. Como assim? Ele vai proteger. Guardar aqui significa proteção. Deus não vai te esconder. Deus não vai simplesmente tirar você do meio dos problemas, mas Ele vai te proteger. Ele vai guardar a sua mente e o seu coração no sentido de proteção. O sentido de guardar aqui nesse texto é o sentido militar de ser vigiado. Como alguém que é vigiado por uma sentinela, por um guarda, por uma pessoa que é incumbida de fazer a segurança de toda ameaça que possa surgir. A paz de Deus exerce um poder protetor e vigilante sobre a nossa mente e o nosso coração. E se tem uma coisa que precisa desse vigia,
é justamente o nosso coração e a nossa mente, olha, não é verdade? Sabe por quê? O nosso coração, a palavra vai nos ensinar que ele é inquieto, o nosso coração é titubeante, e ele se assusta e se seduz com facilidade. Nosso coração, ele é inquieto. E a mente? A mente traça planos e propósitos, então a gente precisa também ter guardado dentro de nós a nossa mente, porque nossos planos e propósitos são tratados ali em primeiro lugar. E aí, quando a gente olha para essa palavra e vai dizer que o Senhor guarda a mente e o coração, a gente pode remeter aqui, Leandro, o seguinte: Deus vai guardar os meus impulsos, eu não vou ser dominado por eles mais. O Senhor vai guardar o meu coração que é falho e que às vezes não é alguém de fora que está me convencendo a seguir por caminho A ou B, é o meu coração. Meu coração que é inquieto e que buzina na minha cabeça o dia inteiro, Deus vai guardar esse coração. A paz do Senhor guarda, vigia, e a mente também, para que você possa sonhar debaixo dessa paz, para que você possa projetar debaixo da paz que você tem recebido. A palavra de Deus nos mostra, isso aqui é importante a gente pegar também, que a maneira de Satanás agir é justamente seduzindo mentes e corações, porque o nome Satanás significa aquele que seduz. Então nós somos ludibriados, a ação de Satanás é atacar na mente para ludibriar na nossa vida e conduzir os nossos passos de outras maneiras, confundir. E a palavra diz que a paz nos guarda. Então a gente não tem que ficar com medo, a gente não tem que ficar preocupado no sentido de: será que ele vai conseguir, pastor? Será que as setas que estão atacando a minha mente, será que eu vou cair? Se eu estou debaixo dessa paz, se eu vivo uma vida de intimidade com Deus, eu posso confiar nessa palavra: a paz do Senhor está guardando em Cristo Jesus minha mente e meu coração. Eu não tenho que ter medo do diabo, eu não tenho que ter medo do que pode fazer o mal, eu não tenho que ter medo do que podem fazer contra mim, porque se eu vivo na paz do Senhor, minha mente e meu coração estão guardados, estão protegidos, e não estão protegidos num lugar qualquer, estão protegidos em Cristo Jesus. Porque uma coisa é o seguinte: você pode guardar alguma coisa, eu vou pegar essa caixa aqui do Ministério da Sociedade de Mulheres aqui, eu vou falando que é da Sociedade de Mulheres, que a palavra está sendo gravada para nenhum engraçadinho fazer graça, né? A gente não pode dar mole mais, né? Olha lá, é o cara com a caixa rosa lá, meu, bem rosona, meu, né? Mas vamos lá. Eu posso guardar alguma coisa aqui nessa caixa e dizer o seguinte: ó, eu vou guardar, vou colocar um cadeado aqui, está guardado, está protegido. E aí, de fato, tem uma proteção aqui, porque ela está dentro dessa caixa, eu escondo essa caixa em algum lugar, e aí eu escondo ali, guardo bem, protejo bem aquilo que eu coloquei aqui dentro. Só que eu posso, de repente, encontrar alguém mais esperto que eu, que vai lá e encontra essa caixa, consegue estourar o cadeado e abrir a caixa e pegar o que está dentro dela. É seguro, mas tem um limite essa segurança. Agora o texto está nos falando aqui de uma segurança que essa aqui não tem erro, né? Não tem jeito. Nossa mente e coração estarão guardados em Cristo Jesus. É a segurança que a gente pode confiar. E se tem uma coisa que a gente tem dificuldade no mundo e no tempo que a gente vive, é justamente poder confiar. É tudo muito incerto. As pessoas são incertas, os tempos são incertos, tudo é incerto, tudo é muito difícil. A gente confia mais naquela coisa, né? Ah, mas e se acontecer? Né? Igual, vamos pegar investimento aí como exemplo. Ah, eu estou investindo em tal coisa, tá? Mas e se acontecer tal coisa? Porque pode acontecer. Agora, quando se trata de Cristo Jesus, não há imponderável, porque como nós lemos aqui na abertura do culto dessa manhã, o nosso Deus é o Deus que dá a palavra e não volta atrás em sua palavra. Olha que coisa maravilhosa. Nosso Deus, ele não tem um coração de, ó, hoje eu quero guardar o Adeilton, mas amanhã eu não quero mais não, Adeilton, se vira aí. O nosso Deus não tem aquela palavra: hoje eu me importo com a Letícia, mas amanhã eu não me importo mais. Não, em Cristo Jesus nós temos a segurança, Ele não muda, é a gente que tem que continuar confiando nele todos os dias. E a paz de Deus age nos guardando das manipulações diabólicas, ela age nos guardando dos impulsos do nosso coração pecaminoso, corrupto, desesperado. A paz de Deus age protegendo. Eu oro nessa manhã então por você
para que o Senhor derrame essa paz sobre a sua vida. Você recebe essa palavra, amém? Vamos colocar de pé para nós orarmos? Então nós vimos aqui, o nosso Deus é Jeová Shalom, Ele é que dá essa paz. E nós vamos orar buscando por ela nessa manhã. Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado por essa manhã, por essa palavra, Senhor, que falou aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque nós fomos lembrados, porque essa palavra já é conhecida por nós, mas nessa manhã nós fomos lembrados que há um Deus que abençoa com paz, e esse Deus é o Senhor. Nós temos uma fonte a buscar, nós temos, Senhor, um lugar, um caminho, uma pessoa a quem recorrer, e essa pessoa é a pessoa de Cristo Jesus. E nessa manhã nós buscamos essa paz, Senhor, e te pedimos, nos dá ela. Mas mais do que nos dar essa paz, Senhor, nos ajude a viver nela todos os dias. Porque como nós vimos aqui nessa palavra, Senhor, o nosso coração e a nossa mente precisam ser guardados. E essa paz guarda a nossa mente e o nosso coração. Senhor, mesmo quando os homens vierem, Senhor, com perguntas, com palavras, com questionamentos, Senhor, sobre o porquê de nós confiarmos tanto no Senhor, que a gente possa se lembrar, essa paz excede a todo entendimento. Nem todos entenderão, às vezes nem eu mesmo entenderei, Senhor, mas eu quero perseverar nessa paz. Quando eu não entender, eu quero perseverar, Senhor. Quando nós não entendermos, nós queremos confiar, Senhor. Essa é a palavra que nós queremos viver. Senhor, seja o Jeová Shalom, assim como o Senhor foi na vida de Gideão. Gideão que era dominado pelo medo e depois foi um homem que aprendeu a descansar na paz do Senhor. Seja assim conosco também, Senhor. Nos ajude a levar dessa paz para a nossa casa. Nos ajude a levar dessa paz, Senhor, para o nosso trabalho, para os nossos desafios, para a nossa saúde, Senhor, para as sentenças que nós ouvimos aí fora, Senhor, diante dos diagnósticos médicos, Senhor, diante de todas as notícias ruins, que a Tua paz, Senhor, atue como esse guarda que nós aprendemos nessa palavra nessa manhã. Nos ensine, Senhor. Muito obrigado por essa palavra, obrigado, Senhor, mais uma vez, porque Tua palavra é fonte de vida para nós, e nós queremos caminhar debaixo dela todos os dias, Senhor. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra?